Boa tarde, quarto ano. Vamos para a nossa aula de português desta terça-feira e teremos como o tema artigo. O que é artigo definido e indefinido? Masculino e feminino. Vamos lá, vamos aprender. Eu preciso que vocês prestem bem atenção, tá? Bora lá. Eu coloquei aqui a leitura do poema. A leitura desse poema chama-se O Capitão Sem Fim, que diz o seguinte: no mar tem um navio, no navio um capitão. O capitão desce a escada vai ao porão. No porão tem uma caixa, caixinha e não caixão. Dentro dela um anel de um mágico do Japão. É de Sérgio Caparelli, esse poema, O Capitão Sem Fim. O que eu quero que chame a atenção de vocês nesse poema é que um navio é um artigo indefinido. Um capitão, o capitão, artigo definido o. A escada, artigo definido. Uma caixa, artigo indefinido. Um anel, artigo indefinido. Um mágico, artigo indefinido. Então, dentro de um poema, de um texto, vocês encontrarão vários artigos, sejam eles definidos ou indefinidos. O artigo, ele tem como subsequência o substantivo. E o substantivo ele pode estar no feminino ou no masculino. No caso, um navio. A escada está no feminino. Navio no masculino, capitão no masculino. Então, tudo isso faz acordo com o artigo, antecede o artigo, ok? Então, bora lá, prestem bem atenção nas próximas regras. Vamos prestar atenção aqui. Bora lá? Ó, essas palavras que determinam o gênero. Quando a gente refere-se a gênero, a gente fala de masculino e feminino, e o número do substantivo são os artigos. Número do substantivo é plural, singular. Então, prestem atenção. O artigo pode ser definido, onde determina um ser entre outros da mesma espécie. São eles o, a, os e as. São os definidos. Exemplo: ela entregou para o marido. Tá vendo aqui? Gênero masculino, o, artigo o, a bolsa e os documentos. Então, a bolsa, aqui é o substantivo, está no feminino, bolsa, por isso que antecede o artigo a. E os documentos, trata-se do número do substantivo, porque possui vários documentos. Os documentos. Então, existe o artigo o, a e os. Vamos agora para o artigo indefinido. O artigo indefinido indica o ser sem especificá-lo. Entre os de sua espécie, são eles uma, uns e umas. Exemplo: uma pessoa sem imaginação é uma pessoa pobre.
Então, uma pessoa sem imaginação é uma pessoa pobre, ok? Vamos agora para o próximo. Vamos para o próximo. Continuação. Outro exemplo aqui, ó. Um passarinho me contou que você teve um final de semana excelente. Então, uma, uns, no plural, umas, fazem parte do artigo indefinido. Ou seja, artigo são palavras que acompanham os substantivos. Um é artigo indefinido, passarinho substantivo. Ok? Vamos lá, atenção. Antes dos substantivos masculinos, podem usar os artigos o, os, que é o definido, e e uns, indefinidos. Exemplo, o trem, os pombos, no plural, um copo, uns carros. Então, olha aqui, tá vendo? O artigo, substantivo. Aqui o artigo, aqui substantivo. Artigo, substantivo, artigo, substantivo. Artigo indefinido, indefinido, definido, definido, ok? Não podemos esquecer disso. Próximo. Antes dos substantivos femininos, podemos usar os artigos a, as, uma e umas. Então, aqui, ó, esses são antes dos substantivos masculinos. Ó, os, uns. Antes dos substantivos femininos, a, as, uma, umas. Então, exemplo, a bicicleta, as camisas, uma geladeira, umas vacas, ok? Coloquei aqui o quadro para vocês terem, ó, bem separado na mente de vocês. Artigos: definido, o, a, os, as. Indefinido, uma, uns, umas. Ok? Então, vamos para o próximo. Então, terminamos aqui o nosso assunto. Terminamos aqui o nosso assunto sobre o que? Artigos. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Desejo a todos um bom estudo e uma boa tarde.